Quando a gente fala em ação corretiva, é porque a não conformidade já existiu, né? Se a gente olhar o conceito, essa é a ação corretiva, aquela que a não conformidade já aconteceu. Eu não quero chover no molhado, pelo amor de Deus, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma complicação, e nós vamos abordar isso aí de novo no, com mais detalhes no curso de formação de auditores que vai acontecer na semana que vem, né? Qual a diferença de correção para ação corretiva? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu agora recente num laboratório no interior aqui de Santa Catarina, que eu fui fazer uma auditoria interna lá para eles. O laboratório teve uma não conformidade relatada no relatório lá, RAV, né? Relatório de avaliação de laboratórios, do Inmetro da SEGEC. O avaliador colocou assim a não conformidade. O termômetro número 25 não foi calibrado na data programada, tá certo? Ok. Não conformidade está aí. Realmente o termômetro deveria ser calibrado naquela data, estava programado, estava no programa de calibração, é uma não conformidade. Agora, o laboratório propôs isso aqui, ó, mandar calibrar o termômetro de número 0,25, tá? E, para minha surpresa, o avaliador do Inmetro aceitou isso aqui como uma ação corretiva. Então, isso não é uma ação corretiva, isso é uma correção. Mandar calibrar o termômetro é uma correção. Eu não posso deixar o termômetro sem calibrar, perceberam? Porque se eu já defini que ele é importante ser calibrado, então eu tenho que mandar ele calibrar. Ok? Agora, a ação corretiva, ela não atua na consequência. Não atua na minha amostra. Ela atua na causa. Por isso que a norma agora, ela já dizia isso antes, mas ela vai reforçar, vai dizer o que agora? A nova norma. Que o laboratório tem que registrar as causas de uma não conformidade, ou que levou à definição de uma ação corretiva. Tá certo? Porque é ela que vai nos ajudar a chegar na ação corretiva. Não existe um programa automático de gerenciamento das datas de calibração. Ok? Possível causa, digamos assim, né? Não existe um programa automático de gerenciamento das datas de calibração. Então, a ação corretiva seria implementar um programa automático de gerenciamento das datas de calibração. A ação corretiva, como está sendo colocado ali, ó, requer uma mudança no sistema de gestão. A ação corretiva vai propor uma mudança no sistema, uma nova metodologia, um novo procedimento vai criado, vai ser revisado um documento, vai ter que ser feita alguma mudança lá no sistema para que outros instrumentos, não mais o termômetro 0,25 apenas, né, venha a ser deixado esquecido de ser calibrado, perceberam? Como está dizendo o Jonas ali, a ação corretiva é o que deve ser feito para que a não conformidade não se repita. Esse é o conceito de ação corretiva, é isso aí mesmo. Muito bem, Jonas. Então, a resposta de uma ação corretiva é essa aqui. A ação corretiva vai responder essa pergunta ou a isso que o Jonas comentou ali. O que vamos fazer para que isso nunca mais aconteça? Está vendo? Que mudanças nós vamos fazer para que isso nunca mais aconteça? Você já deve ter passado por essa situação. Puxa, no passado a gente teve uma dificuldade, entrou numa fria, de repente entramos em dívida, gastamos mais do que deveríamos, ou ficamos doentes por uma bobeira, provocamos um acidente por bobeira. Aí a gente começa a se questionar, o que agora nós vamos fazer para que nunca mais aconteça? Show da minha vida esse negócio. Né? E se a ação corretiva chegar nessa situação de fazer que aquilo, né, aquela não conformidade volte a se repetir, a gente vai dizer, nós temos uma ação corretiva eficaz. Ela acabou, como diz o Jonas ali, ela evitou que a não conformidade se repetiu. A ação corretiva foi eficaz. E nós temos que evidenciar, nós vamos ver aí nos requisitos, como já era no passado, que a ação corretiva tem que ser eficaz. Ok? Então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Tudo bem, é isso aí. Então, só para chamar a atenção, pessoal, assim, ó,
Uma não conformidade pode requerer uma correção, como foi aquele exemplo que eu dei ali para vocês. Agora, toda não conformidade tem que ter uma ação corretiva implementada. E não é correção, somente. Né? 871. Ao ocorrer uma não conformidade, o laboratório deve reagir à não conformidade. Opa, aqui entra a correção. Reagir. Preciso corrigir, precisa apagar incêndio? Vamos. Né? Tomar uma ação. Essa ação que está aqui, ó, não é a corretiva. Tomar uma ação para controlá-la. Agora, em seguida, não. Corrigi-la, aí é correção. Ação corretiva. Controlá-la, correção. Corrigi-la, ação corretiva. Perceberam? E lidar com as consequências. Eu não posso deixar meu cliente lá na mão. Eu tenho que comunicar ele, eu tenho que mandar um novo documento para ele, eu tenho que mandar calibrar o instrumento de medição, que eu não mandei calibrar e assim por diante. B. Avaliar a necessidade de uma ação para eliminar as causas. A gente sempre vai ter que ter uma ação para eliminar. Sempre vai ter uma causa. Né? De novo aquele negócio que eu falei que é polêmico aqui, né? Tem que acabar com esse negócio aqui. O Jonas está dizendo, ação corretiva, tá. Basicamente, para que uma ação corretiva seja eficaz, é necessário detectar com precisão a causa raiz. Eu vou falar dela um pouquinho, tá, Jonas? Essa causa raiz é isso aí. Vamos lá. B. Avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa. Na verdade, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos estudar a causa e daí nós vamos buscar uma ação que elimine a causa. Começa por aí, né? É o contrário, na verdade, tá certo? A fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar, como já foi colocado aqui. Como fazer isso? Analisando criticamente a não conformidade. Quando ela aconteceu, por que ela aconteceu? Às vezes nós vamos ter que esperar um pouquinho, fazer um levantamento de dados, discutir com alguém, trocar ideias com alguém, determinando, como está dizendo aqui, as causas da não conformidade, está vendo? Né? E determinando se não conformidades similares existem ou se podem potencialmente ocorrer juntos com elas. Essa minha não conformidade pode levar a outra não conformidade. Talvez a gente nem pensou nisso aí. Tá? Bem, continuando lá então. Olha lá. Implementar qualquer ação necessária, seja corretiva, seja ação corretiva. Né? Correção, desculpe, ou ação necessária, ação corretiva. Analisar criticamente a eficácia da ação corretiva. Temos que avaliar a eficácia. Alguém vai ter que ficar responsável, vai ter que demonstrar por que ele chegou à conclusão que é eficaz. E aqui na eficácia eu só queria abrir um parênteses, né, pessoal? Não dá para avaliar a eficácia do tipo que eu vi na cidade ali de São Caetano, São Paulo. A pessoa implementou a ação corretiva de manhã, às 9 horas, 9h30 foi ver se a ação estava eficaz. Não dá. Por quê? Tem que dar tempo ao tempo. O sistema tem que rodar. Aquela condição em que a não conformidade aconteceu, ela tem que se repetir. Tá certo? Então não é chegar simplesmente a avaliar a eficácia, não. Exemplo típico aqui, relatórios. Vamos supor que o meu laboratório CCT tivesse uma não conformidade. Fosse um laboratório emitindo certificado. Mas nós emitimos 10 certificados por mês. Será que uma não conformidade em certificado daria para auditar daqui a um mês? Não dá. Eu só vou ter uma população de 10 certificados emitidos, observaram? Talvez eu vou precisar de 4, 5, 6 meses. Vou ter 60 certificados. É uma população relativamente boa para dizer, não, dali eu vou tirar mais 5, uma amostra de 5 para avaliar a eficácia. Agora, se meu laboratório emite 300 por dia, relatórios, e teve uma não conformidade associada a relatório, talvez amanhã ou daqui a 2 dias eu já vou ter 600, 300, 900 relatórios na população para tirar uma amostra muito representativa. Perceberam? Então tem que tomar cuidado com o tempo. Quando fazer isso? Registrar quem fez, qual foi o critério, como eu disse, né? Foi eficaz a ação ou não foi. Atualizar riscos e oportunidades determinadas durante o planejamento. Casar isso aqui com até que ponto uma não conformidade está provocando risco. Até que ponto, se a minha ação corretiva não foi eficaz, vai aumentar o risco. Né? Realizar mudanças no sistema de gestão. Claro, isso aqui sempre vai ser necessário, gente. Em geral, vai ser necessário. Como eu coloquei ali, a não conformidade vai provocar alguma mudança. Ela está associada,
ela vai exigir uma mudança lá. Tá? Ações, 872, ó. Ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas. É mais ou menos aquilo que a gente falou. Tem ação corretiva que vai ser simples, outras vão ser muito mais complexas, mais demoradas, exigir mais, vai mexer talvez na infraestrutura, vai mexer no treinamento de pessoal, né? Tá certo? Imagina aquela não conformidade que eu falei para vocês que o pessoal estava lá trocando o sinal do erro. Correção é igual a erro. Aquilo lá, imagina o que ele teve de trabalho, teve que pensar como é que ele ia comunicar aos clientes e eventualmente refazer alguns trabalhos. Né? Avaliar o impacto disso tudo aí, da trabalheira que dá. 873. O laboratório deve ter registros, ó. Registros, objetivo e evidência de quê? Da natureza da não conformidade. Causas, natureza a gente pode entender, né? A natureza de gestão, é uma não conformidade técnica, uma não conformidade de outro tipo, né? É mais crítica, não é crítica assim por diante. Causas e qualquer ações subsequentes tomadas. Evidência, registro dos resultados de qualquer ação corretiva. Resultado da eficácia, resultado se foi fácil implementar, se não foi fácil, como foi implementado e assim por diante. Documentar isso aí. Antes de mudar para a auditoria, tem um texto na versão antiga da norma que eu acho extremamente interessante. Deixa eu ver se está aqui fácil ou não. Aqui, ó. Vou pintar aqui, ó. Dentro disso que não é texto meu, é texto lá da norma versão antiga. Análise de causas é a chave e algumas vezes a parte mais difícil do procedimento de ação corretiva. Frequentemente a causa raiz não é óbvia e, portanto, é necessário uma análise cuidadosa de todas as causas potenciais do problema. Olha que texto romântico. Olha que texto lindo, que texto maravilhoso que ele está dizendo aí. Por isso, gente, que quando tiver uma não conformidade, a gente tem que tratá-la com todo carinho realmente, né? Para evitar que ela volte a se repetir. Algumas delas vão dar trabalho. Tá certo? Algumas delas vão dar trabalho, com certeza.